Fala galera, beleza? Vitor Gottkitro aqui com vocês. Mais uma aula, mais um capítulo. Hoje a gente vai começar o capítulo de Química do Petróleo. Então, você já conhece, sem perder muito tempo, vamos para a nossa primeira questão. Questão do Enem. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição, um processo chamado craqueamento do petróleo, né? O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então aqui a gente já começa com a fração do petróleo. Aqui a gente tem 4 frações, né? A faixa de temperatura, o qual elas são destiladas, né? De 20, aqui 30 a 180, 170 a 290, 260 a 350 graus Celsius. Os produtos que são obtidos em cada fração e mais ou menos a faixa do número de carbonos, ou melhor, da faixa do número de hidrocarbonetos. Em especial, com a fórmula que a gente tem aqui, a gente pode definir que são alcanos. Então, eles são divididos em alcanos. Ok? Na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais baixas porque suas densidades são maiores em relação às outras frações. A gente não tem como definir densidade aqui, né? Não deu essa informação pra gente, então não pode ser essa opção. Letra B. O número de ramificações é maior em relação às outras frações. Também não tem como a gente definir isso, ele só deu a fórmula geral pra gente, não deu a fórmula estrutural, não tem como saber se é mais ou menos ramificado. C. Nas cadeias carbônicas apresentam carbonos com hibridização sp3. Cara, como todos aqui são alcanos, todos apresentam hibridização sp3. Então essa opção não é também. D. As forças intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio são menos intensas. Cara, de novo, a gente está falando de alcanos, né? E a gente sabe que a ligação de hidrogênio é o tipo de interação que ocorre só com compostos que fazem aquela ligação H-FON, né? Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor, né? São esses as possibilidades de ligação de hidrogênio. E se a gente está falando de alcano, é a ligação entre carbono e hidrogênio e carbono, ou seja, não entra na faixa de ligação de hidrogênio. E a letra E. As forças intermoleculares do tipo Van der Waals são menos intensas. Hoje em dia a gente já não usa mais esse termo, né, Van der Waals, ou melhor, usa, mas para falar de todas as interações intermoleculares, são todas interações de Van der Waals. Aqui ele está querendo dizer basicamente das interações de tipo dipolo momentâneo, que são interações razoavelmente fracas, né? Mas aqui ele está falando que essas interações são menos intensas. Se todos são alcanos, por que essas interações nessa primeira fração são menos intensas? O que eu quero te convidar a pensar é o seguinte: quais são os fatores que fazem uma interação ser mais ou menos intensa? O primeiro fator e o mais importante que a gente analisa é a natureza da interação. Então a gente sabe que ligações do tipo íon-dipolo são mais intensas do que ligações de hidrogênio, que são mais intensas do que dipolo-dipolo, que são mais intensas do que dipolo induzido ou dipolo momentâneo. Bom, isso aí é a natureza dela. Aqui são todas da mesma natureza, dipolo momentâneo. Então o que faz uma ser mais intensa do que a outra é a quantidade de interações, né? Se você observar aqui, a gente está falando de C1 a C4. A gente tem os seguintes compostos: CH4, CH3, CH3, propano e butano. Basicamente são essas as opções que a gente tem, né? Sem falar todas aqui que são possíveis. Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu fosse começar a empilhar essas moléculas, então eu vou pegar aqui todas, vou usar como exemplo, né, tudo butano. A interação do tipo dipolo momentâneo, ela acontece dessa maneira. A molécula vai meio que se empilhando. Tem até um termo interessante para isso, se chama empacotamento. As moléculas vão se empacotando. E esse empacotamento, essa organização, é resultado do dipolo momentâneo, né? Só que se eu pegar uma molécula maior, sei lá, que eu vou usar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Usei 11 aqui só para a gente poder entrar na faixa da fração 3 e poder ficar bem demarcada essa ideia, né?
e fizer a mesma ideia, fizer a ideia do efeito de empacotamento dele. Deixa eu apagar aqui que eu fiz mal. Você vai observar uma coisa interessante. Essa observação vai ser baseada no seguinte. Por a cadeia ser mais extensa, a natureza da interação é a mesma. Mas pela cadeia ser mais extensa, o número de interações entre uma cadeia e outra é maior também. Então, no final das contas, o resultado, né, a resultante de todas as interações é mais intensa quando a gente tem cadeias mais longas, certo? Então, a letra E está correta. As forças intermoleculares do tipo Van der Waals são menos intensas. Verdade, elas são menos intensas porque, como as cadeias são menores, menos interações acontecem entre uma cadeia e outra. Ok, galera? Bom, espero ter te ajudado na primeira questão. Não deixe de ver os outros vídeos da unidade. Sempre bom você estar tirando suas dúvidas. Galera, um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.